Pessoal, algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre qual foi a maior goleada ou maior número de gols sofridos por grandes goleiros brasileiros em uma única partida, e teve vários comentários pedindo para que eu fizesse um tema semelhante com goleiros estrangeiros. Então, atendendo a pedidos, no vídeo de hoje vocês irão conhecer a maior goleada sofrida ou maior número de gols levados em um único jogo por grandes e consagrados goleiros do futebol estrangeiro. Oliver Kahn é considerado um dos melhores goleiros da história do futebol alemão, tendo marcado época tanto com a camisa do Bayern de Munique quanto com a da seleção de seu país. O arqueiro atuou profissionalmente por mais de 20 anos, e nesse período só defendeu a camisa de 2 times. Com a seleção alemã, Oliver Kahn foi campeão da Eurocopa de 1996 e também vice-campeão mundial em 2002, tendo inclusive sido eleito o melhor jogador do Mundial da Coreia e do Japão. Foi no Karlsruhe em 1987 que ele se profissionalizou, e foi justamente no clube de sua cidade natal que ele sofreu a maior goleada na carreira. Era a 6ª rodada da Bundesliga na temporada 91-92, e o Karlsruhe foi visitar o Augsburg, com o placar do jogo terminando em 6-2 para os donos da casa, com direito a 5 gols do atacante Michael Tonies. Edwin van der Sar foi um dos grandes da sua posição, e não é nenhum exagero afirmar que ele foi o maior goleiro que já existiu no futebol holandês. Revelado pelo Ajax no começo da década de 90, ele fez parte de uma geração extremamente vitoriosa no clube, que contou com outros grandes jogadores, como os irmãos De Boer, além de Davids, Seedorf, Kluivert, entre outros. Já consolidado no Ajax, ele também foi por muitos anos o titular da meta da seleção holandesa, tendo marcado presença em 3 edições de Copas do Mundo. Além do Ajax, ele também atuou na Juventus, onde não obteve muito destaque, e no Fulham, onde recuperou o brilho e as boas atuações. Após 4 temporadas, ele se transferiu para o Manchester United a pedido de Alex Ferguson, e nos Red Devils fez história, empilhando taças dos mais variados campeonatos. Nos 4 clubes que defendeu profissionalmente, o goleiro sofreu 4 gols em um mesmo jogo, sendo esse o maior número de bolas na rede que ele foi buscar. Com a camisa do Ajax foram 4 derrotas por 4 gols, já pela Juventus foram apenas 2, enquanto que pelo Fulham ele sofreu 4 gols 6 vezes. No Manchester United, seu último clube na carreira, Van der Sar foi vazado 4 vezes em 3 ocasiões. Iker Casillas é considerado por muitos o melhor goleiro que o futebol espanhol já produziu, com o jogador sendo dono de inúmeros prêmios individuais, tendo sido eleito por 5 temporadas consecutivas o melhor goleiro do mundo. Casillas é o segundo jogador com mais jogos disputados com a camisa do Real Madrid, clube que o revelou e também onde viveu os melhores momentos da carreira. Pela seleção da Espanha, o goleiro foi o capitão na conquista da primeira Copa do Mundo em 2010 e também marcou presença no bicampeonato europeu em 2008 e 2012. Além do Real Madrid, ele também defendeu a camisa do Porto entre 2015 e 2020, quando resolveu encerrar a carreira. Nos tempos de Real Madrid, Casillas chegou a sofrer 6 gols em um mesmo jogo em 2 ocasiões. A primeira vez foi nas semifinais da Copa do Rei na temporada 2005-2006 para o Zaragoza, com o placar final terminando em 6-1 para o time da casa, e nesse jogo o atacante Diego Milito fez 4 gols. A segunda vez que ele levou 6 gols foi para o Barcelona de Pep Guardiola em 2009, e o jogo, válido pela 34ª rodada da La Liga, foi disputado em pleno Santiago Bernabéu. Se Iker Casillas fez história e marcou época no Real Madrid, o mesmo pode-se dizer de Víctor Valdés no Barcelona, que esteve presente em várias conquistas importantes do clube em mais de 10 anos. Foram 3 títulos da Liga dos Campeões, 2 mundiais de clubes, 6 campeonatos espanhóis, além de várias outras taças nesse período. Deixou o Barça em 2014 e foi atuar no Manchester United, mas nos Red Devils não foi tão aproveitado e ficou a maior parte do tempo no banco de reservas. Ainda teve uma rápida passagem pelo Standard Liège da Bélgica no primeiro semestre de 2016, e o último clube defendido na carreira foi o Middlesbrough entre 2016 e 2017. A maior goleada sofrida pelo arqueiro foi pelo placar de 5-1, e aconteceu quando ainda defendia o Barcelona, em jogo contra o Málaga pela La Liga da temporada 2003-2004. Um dos maiores ídolos da história do Chelsea, Petr Cech atuou profissionalmente de 1999 a 2019, totalizando 20 anos de carreira, com mais da metade dedicados aos Blues. Natural da República Tcheca, o jogador em 2005 foi eleito o melhor goleiro do mundo e no ano seguinte, em 2006, disputou a sua primeira e única Copa do Mundo. Na Inglaterra, além do Chelsea, ele também defendeu o Arsenal, tendo sido nos Gunners onde ele pendurou as chuteiras.
Em duas ocasiões, o seguro Peter Cech sofreu 5 gols em um mesmo jogo. A primeira foi em 2011, em jogo do campeonato inglês contra o Arsenal, com o placar final terminando em 5-3. A segunda vez que ele tomou 5 gols foi em 2015, quando curiosamente atuava no Arsenal, e o algoz foi o Bayern de Munique, em jogo válido pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Buffon atualmente está com 42 anos e aparentemente a temporada 2020-2021 será a última de sua carreira, afinal de contas ele não vem sendo tão aproveitado assim na Juventus. Atuando profissionalmente desde 1995, quando foi promovido ao time de cima do Parma, o goleiro tem muita história para contar nesses 25 anos, e em 5 ocasiões ele foi eleito o melhor goleiro do mundo. Com a seleção da Itália, Buffon esteve presente em 5 Copas do Mundo, tendo sido campeão na edição de 2006 sobre a França. Além de Parma e Juventus, o arqueiro também defendeu a camisa do Paris Saint-Germain na temporada 2018-2019. Com mais de 1.000 jogos disputados desde 1995, o máximo de gols que Buffon sofreu em uma mesma partida foram 5, e aconteceu apenas uma vez, quando ainda era jogador do Parma. Foi no campeonato italiano da temporada 99-2000 contra a Internazionale que a goleada aconteceu, e o jogo disputado no Giuseppe Meazza terminou 5-1. Cláudio Bravo começou a jogar futebol nas categorias de base do Colo-Colo, clube que também se profissionalizou em 2002. Ficou no clube até 2006, quando foi jogar na Real Sociedad, equipe que defendeu por 8 temporadas até ser vendido para o Barcelona. Em 2 temporadas e meia na Catalunha, Bravo alternou entre titularidade e banco de reservas, tendo conquistado vários títulos no magnífico ano de 2015. Com a ascensão de Mark ter Stegen e com uma proposta irrecusável do Manchester City, o goleiro deixou o Camp Nou e foi jogar na Inglaterra em 2016, e em 4 temporadas em Manchester, foi 2 vezes campeão inglês. Atualmente, aos 37 anos, ele defende a camisa do Betis da Espanha. Pela seleção do Chile, o goleiro é convocado desde meados dos anos 2000, e foi justamente defendendo a seleção de seu país que Bravo sofreu a maior goleada na carreira. Em jogo válido pelas quartas de final da Copa América de 2007, a seleção brasileira humilhou o Chile ao sapecar uma goleada de 6-1, e os artilheiros da partida foram Robinho 2 vezes, Juan, Júlio Batista, Josué e Wagner Love. Manuel Neuer é simplesmente um goleiro completo, já que ele domina todos os fundamentos que a posição exige, demonstrando também bastante habilidade com a bola nos pés. Muitos dizem que ele já é o maior goleiro alemão de todos os tempos, superando lendas como Bodo Illgner, Oliver Kahn, Jens Lehmann, entre outros. Foi no Schalke 04 em 2006 onde ele iniciou a carreira, e após 6 temporadas no clube se transferiu para o Bayern de Munique. Nos bávaros se consolidou como um dos maiores da história e desde então já conquistou inúmeros títulos e prêmios individuais. Pela seleção alemã, foi um dos destaques no tetracampeonato mundial em 2014 no Brasil. Atualmente, a seleção da Alemanha vem passando por uma fase de renovação, e com isso resultados inesperados têm acontecido. E no último dia 17 de novembro, em jogo da UEFA Nations League, a Alemanha foi humilhada pela seleção da Espanha ao perder de 6-0, com Manuel Neuer sendo titular nessa partida, e essa foi também a maior derrota que ele sofreu desde seu debut em 2006. David De Gea passou por todas as categorias de base do Atlético de Madrid até ser lançado ao time profissional em 2009 com apenas 18 anos, e nos colchoneiros só atuou por 2 temporadas, já que em 2011 foi o escolhido por Alex Ferguson para ser o substituto de ninguém menos que Van der Sar no Manchester United. Contratado por 25 milhões de euros, desde a saída do ídolo histórico, De Gea é o dono da camisa 1 nos Diabos Vermelhos, sendo também presença constante em listas de convocações da seleção da Espanha, com quem disputou as últimas 2 Copas do Mundo. A maior goleada sofrida na carreira foi pelo placar de 6-1, e ambas foram com a camisa do Manchester United. A primeira goleada foi na temporada 2011-2012 da Premier League, e o adversário que impôs o massacre em pleno estádio Old Trafford foi o Manchester City. A segunda humilhação foi diante do Tottenham em 2020, e coincidentemente o jogo também foi válido pelo campeonato inglês e disputado no Old Trafford. Nos últimos anos, muito se falou e ainda se fala da ótima geração belga, que na Copa do Mundo da Rússia foi semifinalista, eliminando inclusive a seleção brasileira nas quartas de final. A vitória de 2-1 muito se deve à ótima atuação do goleiro Courtois, que fez defesas absurdas e garantiu a classificação.
O goleiro foi revelado pelo Genk em 2009 e após 3 temporadas no clube foi contratado pelo Chelsea. No primeiro momento, ele não chegou a defender a camisa dos Blues, sendo emprestado logo em seguida para o Atlético de Madrid, que acabara de perder De Gea para o Manchester United. Foram 3 temporadas em Madrid, e entre 2014 e 2018, ele enfim vestiu a camisa do Chelsea. Da Inglaterra, ele acertou seu retorno à Espanha, onde desde 2018 é jogador do Real Madrid. O maior número de gols que ele sofreu em um mesmo jogo foram 5, e aconteceu em 4 ocasiões até o presente momento, e com exceção do Genk, em todos os outros clubes e também na seleção da Bélgica, ele foi vazado nessa quantidade. Com a camisa do Atlético de Madrid em 2011, ele esteve em campo na derrota de 5-0 para o Barcelona em jogo do Campeonato Espanhol. Em 2015, pelo Campeonato Inglês, Courtois foi titular na derrota do Chelsea para o Tottenham por 5-3. Em 2018, já com a camisa do Real Madrid, ele foi novamente humilhado pelo Barcelona em novo jogo do Campeonato Espanhol. Ainda em 2018, mas pela seleção belga, ele esteve em campo na derrota de 5-2 para a Suíça em jogo válido pela UEFA Nations League. Mark ter Stegen, desde 2014, defende a camisa do Barcelona. E somente após a saída de Cláudio Bravo em 2016, ele assumiu de vez o protagonismo na meta, já que ambos ficavam se revezando na titularidade entre uma competição e outra. Revelado pelo Borussia Mönchengladbach, o goleiro também vem sendo chamado para defender a seleção da Alemanha, porém, em sua maioria, como reserva, já que o titular da meta é ninguém menos que Manuel Neuer. No Barcelona, ter Stegen já conquistou inúmeros títulos, mas na temporada 2019-2020, o clube passou em branco em todas as competições que disputou, e se não bastasse, ainda deu um vexame inacreditável em jogo da Liga dos Campeões. Foi contra o Bayern de Munique nas quartas de final que a humilhação aconteceu, e o resultado final terminou em impiedosos 8-2 a favor dos bávaros, com ter Stegen não podendo fazer nada para evitar o elástico placar. Natural da Costa Rica, o goleiro Keylor Navas iniciou a carreira no Saprissa em 2005 e no clube ficou por 5 temporadas até se transferir para o futebol espanhol. Inicialmente ele firmou compromisso com o Albacete, equipe que defendeu na temporada 2010-2011, e entre a temporada 11-12 e 13-14 foi jogador do Levante. Posteriormente, após grande destaque no Levante, ele assinou contrato com o Real Madrid, onde inicialmente foi o reserva imediato de Iker Casillas, só assumindo a titularidade na equipe a partir da época 2015-2016. Foram 5 anos em Madrid, e no período o costarriquenho foi 3 vezes campeão da UEFA Champions League, 4 vezes campeão do mundo, além de outros títulos importantes. Após a chegada de Courtois em 2018, Navas foi perdendo espaço, e em busca de mais oportunidades se transferiu para o Paris Saint-Germain, equipe que defende desde 2019. A maior derrota de sua carreira foi quando ainda defendia o Levante, e o algoz foi o Barcelona, que na rodada de estreia do Campeonato Espanhol de 2013 e 2014, sapecou um 7-0 com autoridade. Vale destacar que esse jogo marcou a estreia de Neymar com a camisa catalã. Jan Oblak é natural da Eslovênia e profissional desde 2009, ele antes de chegar ao Atlético de Madrid rodou por vários clubes de Portugal, sendo o principal deles o Benfica. Desembarcou em Madrid em meados de 2014 após a saída de Courtois, e inicialmente ele teve a concorrência de Miguel Moyá pela titularidade no time de Diego Simeone. Após a lesão de Moyá em 2015, Oblak assumiu de vez a meta colchoneira, onde é absoluto até hoje. Durante 4 anos, Oblak esteve vinculado ao Benfica, e nesse período ele foi emprestado 4 vezes, e em um desses empréstimos ele vestiu a camisa do Rio Ave. Em jogo válido pelo Campeonato Português da temporada 2012-2013, o Rio Ave visitou o Benfica no Estádio da Luz, e sem suportar a pressão dos encarnados foi goleado por 6-1, sendo essa até hoje a maior derrota de Jan Oblak na carreira. Profissional desde 2006, quando foi alçado ao time de cima do Nice, Hugo Lloris é um dos melhores goleiros da atualidade, sendo titular absoluto na seleção francesa e há muito tempo dono da camisa 1 no Tottenham. Além do Nice, ele também defendeu as cores do Lyon entre 2008 e 2012, quando acabou vendido aos Spurs. Desde então, Lloris é um dos melhores da sua posição, tendo marcado presença em todos os 7 jogos da França no bicampeonato mundial de 2018. A maior goleada sofrida na carreira aconteceu recentemente, e foi na Liga dos Campeões da temporada passada, no confronto contra o Bayern de Munique, válido pela fase de grupos. Mesmo jogando fora de casa, os bávaros não tomaram conhecimento do Tottenham e sapecaram 7-2 sem nenhuma dó, e nesse jogo o atacante Serge Gnabry balançou as redes 4 vezes.
Com apenas 16 anos, o goleiro Gianluigi Donnarumma foi lançado ao time profissional do Milan, e mesmo com a pouca idade mostrou personalidade e ganhou elogios da mídia e dos torcedores. Desde seu debut em 2015, o goleiro já ultrapassou a barreira dos 200 jogos com a camisa rosoneira, e sua regularidade também lhe garantiram espaço na seleção italiana. A maior derrota da curta carreira de Donnarumma até então aconteceu em 2019 contra a surpreendente Atalanta, e o placar do jogo, que foi válido pelo campeonato italiano, terminou em 5-0 para os donos da casa. Bom pessoal, sei que faltaram vários outros grandes goleiros do futebol estrangeiro, mas para o vídeo não ficar muito longo, coloquei apenas os 15 melhores e maiores na minha visão. Espero que vocês tenham curtido e não esqueça também de deixar a sua opinião nos comentários.